Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast, o Não Já Tenho. Estamos aqui para entrevistar, né, o pessoal do Conceito Tutelar, uma matéria bem legal, no qual você vai tirar aí certas dúvidas, certas curiosidades na área. Fica a dica aí para as mães que tem criança aí, a mãe solteira. Eu acho que é um bate-papo bem legal, uma interação muito boa. A gente está aqui com a nossa paniquete, né, que é a Leonária, né, a Nara, né? Nara, bom dia. Joia. Aqui a gente fez um convite especial para a Ludmila, né, que é a coordenadora do Conselho Tutelar, né? Ludmila, bom dia, tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda a mais um podcast, mais o segundo episódio do Não Já Tem, né, podcast. Obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada, espero contribuir. Perfeito. Ludmila, a gente vai abordar algumas coisas relacionadas à adolescência ali, ao jovem, às crianças, como que é feito esse seu trabalho no dia a dia, como que é abordado para a sociedade como um todo entender qual que é o papel fundamental de um conselheiro. Porque quando fala em conselho tutelar, a gente acha que é só uma denúncia, né? Eu vou só denunciar e o conselho vem bem. Não, mas não funciona assim. O conselho tutelar é uma área, né? Acredito eu, que abrange um grande leque aí, focado em prol da sociedade. Um leque bem legal, uma coisa bem auto-socioeducativa para essa meninada, para essa nova geração de hoje, né? Na verdade, o Conselho Tutelar em si, ele é um órgão que ele é autônomo, né? Ele não corresponde ao Poder Judiciário, porém, ele tem as suas demandas, né? Ele trabalha de forma através de denúncias, claro, porém, o Ministério Público, a Promotoria e outros órgãos também mandam para a gente ofício para que a gente faça as buscas, né? Mas a maioria mesmo são as denúncias que chegam no Conselho Tutelar. Perfeito. Ludmila, vamos começar. Quer ver? Como que eu começaria com você? Ludmila, como que funciona o processo e qual lei que se embasa para a gente ser um conselheiro? Vamos supor, falando por mim, eu quero ser um conselheiro. Qual que é o caminho a seguir? Existe alguma lei que se embasa? Como funciona o sistema de votação? Vamos tentar entender primeiro como que funciona o processo para ser um conselheiro. Lá no artigo 131 do ECA, fala tudo como os critérios que precisa para ser um conselheiro tutelar. A princípio, ele precisa ter 18 anos completos, precisa ter ensino. Aí agora, você fala ensino médio, né? No caso, ele tem um ensino médio completo ali, legal. Ou precisa ter algum curso, alguma especialização na área da saúde, ou na área psicóloga, pedagoga ali, ou não. Ou só a pessoa, ela ter um ensino médio normal, ter 18 anos de idade, e se inscrever e ter um trabalho já em prol da sociedade, focado na área da saúde ou da segurança. Como funciona? Na verdade, ele tem que ter 18 anos, ter experiência com crianças, porque principalmente a gente trabalha com criança e adolescente o tempo todo, então ele precisa ter essa experiência. E ter idoneidade moral, né? Não tem nenhum problema, não tem nenhuma questão judicial. Então ele tem que estar bem certinho com a justiça para que ele possa ser um conselheiro tutelar. Perfeito. Após a pessoa eleita ali pelo órgão, pela lei que você acabou nos explicando, existe algum treinamento para esse profissional e antes dele exercer atividade ou não? E se existe, qual que seria esse treinamento? Qual o fundamento desse treinamento? Capacitação. A gente sempre tem capacitação. Essas capacitações vêm da Casa dos Conselhos, que é regulamentada, né? Também tem do Ministério Público, também tem da Promotoria e desses órgãos que trabalham com a questão do direito da criança e do adolescente. Então, assim, tem várias capacitações e durante o período de 4 anos de Conselho Tutelar, a gente sempre tem capacitações, do ECA, de tudo do sistema de garantia de direitos. Perfeito. Existe algum canal hoje para a gente falar com o Conselho Tutelar? Algum canal, alguma rede social, assim, alguma linha ali mais fácil de comunicação, a não ser o telefone do Conselho? E muitas das vezes o que a gente escuta, ligo no Conselho e ninguém atende, mas existe um chat,
Existe ali alguma outra ferramenta, algum outro caminho para falar com um profissional desse? Ou não? É só o telefone que é informado nas cartilhas autoinstrutivas que a gente recebe no dia a dia? Na verdade, o consultório telar a gente recebe denúncias 24 horas. Então, a gente não consegue responder todas as mensagens. Tem sim o Instagram, né, do Conselho Telar Norte, Conselho Telar Sul, porém a gente não consegue responder todo mundo. É muita ligação, é muitos e-mails que chegam. Então, assim, a gente não foca em questão de rede social. O Conselho Telar não tem WhatsApp, o Conselho Telar tem sim o Instagram, que a gente posta algumas coisas, porém a gente não tem tempo para isso. O certo é a pessoa ligar no Disque 100, o certo é ligar no telefone do Conselho Telar Região Sul e Norte. Se for necessário, liga na delegacia. Não direto. Pode ligar também no Conselho Telar, porém, é aquela história, né? Como que eu vou ficar o tempo todo respondendo se a gente também tem que responder o ofício? A gente tem que fazer busca ativa. Então, infelizmente, a rede social a gente não consegue atender. Perfeito, Ludmila. Mas aí quando você fala que nem todos os casos são atendidos pelo Conselho, do seu ponto de vista, existem casos que já passou batido por falta de profissional ou não? Ele fica na fila de espera. Como você me relata isso? Como você trata para uma mãe que está assistindo a gente, ela fez uma denúncia, uma mãe, um vizinho ali, que tem um maus-trato com um adolescente, com criança, fica na fila de espera ou fica na zona de esquecimento ou não, Deide? A gente está com processo, a gente vai aumentar o quadro de profissional no conselho hoje. Como que está essa demanda de você? Existe isso ainda? Na verdade, nenhuma denúncia ela passa batida, principalmente quando se trata de violência, né? De violação de direitos, quer dizer, que é o maus tratos, é o abuso. Então, esse tipo de denúncia, ela não passa batida de maneira alguma. Talvez não chegue, a gente não chegue a atender na hora exata que a pessoa ligou, né? Que fez a denúncia. Porém, a denúncia ela não passa batida. Muitas das vezes a gente chega nos locais, averigua se realmente aconteceu os fatos e a gente reporta isso para a delegacia, reporta sempre, a gente não pode esquecer, a gente sempre reporta isso para o juizado e sempre reporta para o promotor. Juizado da infância, né? Isso, juizado da infância. Então, jamais, de maneira alguma, nenhum conselheiro vai deixar passar batido. E outra coisa, aquela pessoa que fala que não foi, que isso e aquilo, de repente, o olhar do conselheiro não foi diagnosticado aquele tipo de violência que é relatado. Muitas das vezes existe a denúncia falsa. E o conselheiro está ali para ser os olhos do juiz. E ele vai aplicar as medidas protetivas caso for necessário. Certo. Ludmila, vamos tentar aprofundar mais a figura do conselheiro hoje. Vamos supor, uma mãe ela consegue uma oportunidade de trabalho e ela tem que trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. E essa mãe ela é uma mãe solteira e ela não tem capacidade financeiramente de pagar uma babá para olhar suas duas crianças. Suponhando que ela tem uma criança de 3 anos e a outra de 7. Igual o caso que a gente evidencia muito, a gente ouve muito esse tipo de relato. Como que a mãe ela se procede? Ela liga no conselho antes dela começar a trabalhar, informando que as suas crianças vai ficar ali um certo período sozinha na frente da televisão, comendo pipoca, sabe lá fazendo o quê? Ou não, ela simplesmente faz isso, deixa as crianças sozinhas e vai trabalhar porque ela não tem a condição financeira naquele exato momento para poder pagar uma pessoa para olhar as crianças. E se você receber uma denúncia dessa, como que foi tratado? Você pede que a mãe para de trabalhar, acontece o risco ali de passar por necessidades em casa, ou não, ela tem que trabalhar, ela é a mãe e o pai ali naquele momento, ela tem que manter a casa. Como funciona? E é muito complicado, né? Uma mãe solteira hoje, para olhar a criança e para trabalhar, como que o conceito dela, aonde ela entra aí? Bom, essa pergunta foi excepcional, porque a gente tem feito abordagem praticamente 24 horas com relação à criança ficar sozinha. O que acontece? A maioria dos pais, eles deixam as crianças maiores cuidando das menores. É fato, na nossa infância isso aconteceu. Isso é comum. Eu olhei meus irmãos, eu olhei 2 irmãos meus, um período legal, então isso é comum. Com certeza. Sim. Mas quando se fala em 2 crianças ali, o próximo, diferença de 1 ano, em uma casa ali, trancada ali, porque a mãe tem que buscar recursos,
ela tem que trabalhar, ela não vai depender aí de uma certa forma de uma ajuda do Bolsa Família, que não dá para manter um aluguel, não dá para manter uma despesa de 2 crianças pequenas em casa. Pois é, e mesmo você me relatando que recebe várias denúncias, que isso acaba sendo que meio com uma certa frequência, as autoridades, eles têm algum papel traçado aí, algum trabalho traçado que eles pensam em fazer para dar um suporte para a mãe? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem creches, né? De repente não tem a idade, não é criança de idade de creche, mas é do contraturno, que seria o PET. Então, se a gente existe a rede que garante o direito da criança. Então, se a mãe não tem condições de pagar uma babá e a criança é de creche, vamos colocar na creche. Tem CRAS, tem CREAS. Mas aí, Ludmila, eu não estou aqui para puxar o lado das mães, eu estou aqui para puxar, para tentar mostrar um pouco da realidade do dia a dia. Vamos supor que a Maria trabalha na BRF, ela trabalha no segundo turno, trabalha das... sei lá, suponho que ela trabalha das 2 da manhã às 2 da tarde. Totalmente diferente da abertura da creche, da abertura de um CRAS. E aí, como que ela procede? Se a oportunidade chegou para ela foi aquela e ela está numa necessidade ali um pouco meio que extrema. Então, como proceder? Porque é fácil a gente falar em creche, é fácil a gente falar num CRAS. Mas, gente, esses órgãos atendem às 7 da manhã e para ali às 6 horas da tarde. Então, deu esse horário, de uma certa forma, você tem que buscar a sua criança, seu filho. Então, uma mãe dessa, ela trabalha numa empresa que os horários não coincidem de acordo com a nossa necessidade. É o que acontece muito aqui na nossa cidade, Rio Verde, né? A gente tem a Comigo, a gente tem a BRF, a gente tem a Perdigão, e o número de mães solteiras, ele acaba sendo muito grande, né? E a mãe faz o papel do pai, o papel da mãe ali como um todo. Eu até entendo, sabe? Eu entendo as mães. Eu também sou mãe. Sim. Eu entendo. Porém, a lei, ela diz que a criança, adolescente, ela tem que ser protegida, né? O ECA é bem claro. Então, assim, eu não posso ser diferente do que está escrito lá. Sim. Se a lei diz que a criança de 0 até os seus 18 anos é menor de idade e tem que ter um responsável, então como que eu posso dizer que a mãe pode deixar a criança sozinha? Eu entendo o sofrimento, eu entendo tudo isso, porém eu não posso fazer. Né? A única coisa que eu posso fazer é orientar, procurar a família extensa que possa ajudar, um vizinho que possa auxiliar, um amigo que possa auxiliar, né? Mas com relação a deixar sozinha, deixar em situação de risco, isso não é permitido. Ludmila, já teve casos que você já presenciou, você já recebeu uma denúncia de casos que a própria mãe liga para você dizendo que não tem condições de criar a criança devido ao trabalho dela e se você recebeu uma denúncia dessa, como foi a tratativa do conselheiro ali naquele momento com aquela criança? O conselheiro, ele recolheu aquela criança, de acordo com o que a mãe pediu, passou para o juizado da infância, essa criança ela fica um certo período ali em algum abrigo até a mãe reestruturar, ou isso não acontece? Então, mas aí você tem que saber, eu vou te fazer uma pergunta, então. Como que seria essa reestruturação? O que está acontecendo? Ela está sem condições financeiras? Ela não é o menino que está dando trabalho? Qual que é o motivo? Um exemplo, a Maria ela trabalha na BRF das 2 da manhã às 2 da tarde. Ela não tem com quem deixar a criança. E ela não quer ficar com essa criança porque a situação financeira dela está ali um pouco precária. Ou está ali um pouco ali meio que sucateada. Ela não tem condições de pagar babá, ela não tem condições de dar aquilo que a criança realmente necessita naquele momento. E para ela não perder aquela oportunidade, ela busca apoio aos conselheiros tutelares, tentando buscar uma casa de abrigo, porque ela está em Rio Verde ali, perdida. E ela teve uma romance ali, teve essa criança toda. Como que o conselho tutelar atua? Como que o conselho tutelar ele entra aí? Ele tem uma casa de abrigo ali para segurar essa criança até a mãe estabilizar, se auto-organizar como um todo, ou não deles? O conselheiro vai só instruir qual seria o caminho correto para ela seguir. Na verdade, a gente tem que buscar a família, tem que buscar alguém que possa cuidar. Porque, assim, se não tiver, se a mãe não tem, eu não posso dizer totalmente capacidade protetiva, não. Se ela não tem condições de cuidar naquele momento, alguém tem que ter. E essa não tem de tudo, esgotou todas as possibilidades, aí sim a gente reporta para o juiz e aplica as medidas protetivas. Realmente tem a casa de abrigo temporário para crianças e adolescentes que não têm família, que não têm estrutura
para cuidar dessa criança. Então, assim, desamparado, de maneira alguma a criança vai ficar. Mas é algo muito extremo, né? A mãe chegar ao ponto de entregar o filho, eu falo que ainda acredito que essa mãe, ela é guerreira. Porque para ela ter coragem de entregar seu filho, ou ela realmente não quer, ou realmente ela pensa pelo cuidado da criança. Mas esse fato já aconteceu ou não? Sim, acontece no conselho. A maioria acontece quando a mãe perde o controle do filho. Aí é onde a mãe não quer o filho. Porque hoje tá tão fácil eu criar um filho, chegar numa fase tipo 10 anos, eu simplesmente me falar que eu não quero mais menino. Acontece. E aí? O menino vai ficar na rua? A lei diz que não pode. A lei, lá no artigo 98, fala que a violação de direitos da sociedade, da união, da família, é crime. Omissão é crime. Então, assim, a gente tem que cobrar de quem tem o direito, quem precisa. Por exemplo, se a mãe não está cuidando, a gente cobra dessa mãe. Se o pai não está cuidando, a gente cobra do pai. Mas se quem que não vai cuidar? Alguém tem que cuidar da criança. É correto. Ludmila, não mudando de assunto, perante a todo isso que você nos relatou, qual foi a denúncia que mais te promoveu ali se tratar de uma criança até os seus 6 anos de idade? Qual foi a denúncia mais pesada que você no seu período de conselheiro, você já ouviu e você já teve que se posicionar? Qual delas? Que é o mais conveniente no dia a dia. Qual que é a denúncia que mais te choca sobre uma criança hoje, sobre um adolescente? O que mais me deixa, assim, eu digo que me deixa triste é os abusos sexuais. Esses é os que mais, eu vou falar a verdade, a gente trabalha muito com violência doméstica, com maus tratos, com tudo, mas o abuso sexual realmente é os que mais ganha, assim, que deixa a gente bastante triste, porque é uma cicatriz que fica. Criança, sim. Por mais que a criança passe pelo tratamento psicológico, ela ainda fica com aqueles traumas, sabe? Então, assim, por mais que você cuide, embora muitas das vezes as famílias deixam de qualquer jeito as crianças, né, colocando as crianças em situação de risco, e mesmo assim, mesmo que você cuidando, sabe, muito, sabe, no seu cantinho ali, ainda existe a violação de direito, ainda existe os abusos sexuais. Chegou um fato, assim, para mim, uma história de uma menina de 12 anos, numa escola, e essa menina já estava sendo abusada pelo tio, né? O pai dessa criança tinha um irmão que veio de fora, e ele, na época, ele era adolescente ainda, e foi criado, né, com essa menina. E aí ele trabalhava numa empresa, e quando ele chegava, ele praticava os abusos. E os pais nunca soube. Certo, Bruno. Eu não diria bem um recado, né? Mas a mãe, hoje uma mãe solteira hoje, que leva um companheiro para dentro de casa, sabendo que ela tem 2 adolescentes, como você relatou. Vamos supor que a Maria, ela tem ali 2 adolescentes, ou um casal de adolescentes, jovem de 8 a 9 anos, e uma mocinha de 13 a 14 anos. Quando ela chega a conhecer, segundo o namorado ali, não sendo o pai biológico dessa criança, existe um risco grande hoje dessa pessoa chegar a violentar essas crianças, abusar dessas crianças na ausência da mãe ali? Já tem casos. A mãe confia demais nesse moço, né? Nesse namorado, que vai trabalhar e deixa com o rapaz. E aí acontece o abuso com todos os filhos. Isso acontece, fato. E muitas das vezes, você sabe o que acontece com as mães? Elas simplesmente se fecham os olhos, porque o cara paga aluguel, paga água, energia, come, tem comida. Aí sabe o que elas fazem? Simplesmente fala que a menina deu de cima do marido dela. Muitas das vezes as mães jogam as filhas fora de casa para justificar. Isso dói muito na gente. Perfeito, Ludmila. E referente a esse relato que você nos passou, qual que é a mensagem que você daria para uma mãe dessa que tem essa visão, que tem
essa percepção de achar que o namorado é mais importante do que o seu filho ali. Porque, igual você falou, por mais que o cara me dê um aluguel, ele me dê uma despesa, ele me dá um carro, ele me dá um luxo, mas, porra, meu filho, minha filha, é sangue no meu sangue, é o meu futuro, tá ali na mão das crianças. Então, qual que é a mensagem que você tem para passar? O que você tem para passar referente a isso? Eu diria que a mãe tem que ouvir seus filhos. Primeira coisa, ouça seus filhos. Entenda quem é seus filhos. Porque, na verdade, homem passa, gente. Daqui a pouco ela arruma outra pessoa e o filho fica. Né? Então, assim, eu acho que a gente deve, principalmente, cuidar do nosso. Cuidar do nosso. Homem, a gente arruma em qualquer canto. Estou dizendo como pessoa, esquece de ser conselheiro, estou dizendo como mulher. A gente arruma qualquer homem por aí. O filho não. O filho nasceu, foi gerado. Então, o que as mães fazem? Priorizam o namorado e esquece da criança. A gente tem que cuidar dos nossos filhos. É eles que são o nosso futuro, não homens. Homens a gente arruma por aí. Ludmila, existe alguma lei hoje, uma lei socioeducativa para jovens ou adolescentes entre 17 até 21 anos, mais ou menos? E se existe, qual seria essa lei, um exemplo? Eu tenho um jovem lá que tem 19 anos e ainda está sob a minha responsabilidade, ou 18 anos. E o conceito tutelar, ele entra em que sentido ali? Que ponto você tutelar ele pode me ajudar? Existe uma lei, existe alguma medida socioeducativa para esse adolescente? Mas não seria no sentido de quê? Questão de trabalho, questão de ato infracional, profissionais, más amizade, uso de coisas ilícitas, agride a mãe, agride o pai. E existe alguma lei socioeducativa que o conselheiro atua também nesses casos ou não? Na verdade, quem que aplica as medidas socioeducativas é o juiz, não. O Ministério Público. Está lá no artigo 172, que vai até o 192 do EF. Então, assim, tem as medidas protetivas, também tem as medidas socioeducativas que são aplicadas lá no CREAS, e também é um sistema de garantia. Porém, aquela parte lá do menor aprendiz, que seria entrar no trabalho, ingressar no mercado de trabalho, ele pode ingressar a partir dos 14 anos. E aí ele vai lá na assistência social, faz o cadastro, ou no IAM, e ingressa também até os 21 anos. Ludmila, o conselheiro, ele pode ou não realizar alguma visita ali sem ser através de denúncia? O conselheiro, ele está passando ali, suponhando, um conselheiro está passando no Presidente Vargas, dentro da cidade de Rio Verde, às 10 horas da noite, e vê um senhor, aproximadamente seus 60, 70 anos de idade, com uma jovem de 13, 14 anos. O conselheiro, ele tem o poder, a autonomia de fazer uma parada ali, ou tudo bem, tá, dá um feedback ou não. O conselheiro, ele faz vista grossa porque não é uma denúncia e vai embora. E foda-se. Ou essa. Como qualquer outra pessoa, o conselheiro também é gente. Sim. Né? Pessoa. Concordo. Cidadão. Então, qualquer cidadão, visto que tem alguma situação diferente do habitual, ele deve sim fazer a abordagem, verificar se realmente está acontecendo algo de fato. O conselheiro não precisa de denúncia. Se ele estiver passando de uma criança está em situação de risco, ele pode aplicar as medidas protetivas. Você, como cidadão, você, como cidadã, pode, todos podem fazer esse papel de proteção. Perfeito. Esse sistema de abordagem, hoje, pelo conselheiro, suponha que tem uma festa ali, e não chegou nenhuma denúncia relacionada àquele evento, aquela festa, aquela resenha. O conselheiro em si, ele pode também adentrar a esse evento, fazer uma vistoria ali, ou não. Só pode fazer com um aval ali, uma licença, uma denúncia. Como funciona? Ele precisa ter um comunicado expresso para ele estar ali naquela festa, naquele evento, fazendo essa varredura, tirando essa molecada de hoje em dia, de até os 13, 14 anos, e hoje está meio que poluído, né? Hoje os meninos acham que o mundo vai acabar agora. Eu vou beber, sexta, sábado, domingo eu vou ao Globo para tocar. Então, como funciona? O conselheiro, ele tem essa autonomia de entrar ali em qualquer evento, qualquer festa e fazer essa varredura
identificar ali com essa meninada hoje? Ou não, é só denúncia? Porque, na verdade, o conselho em si não faz abordagem com a festa, ele não fecha a festa, não. Né? Eu não diria bem fechar uma festa, Ludmila. Eu diria o conselheiro, ele adentrar um tipo de evento desse, que a gente sabe, né, que tem muitas coisas ali dentro, que não é o que o pré-adolescente está preparado. Mas ali, o conselheiro ele tem total autonomia de entrar ali. Onde tem criança e adolescente, o conselho pode entrar em qualquer lugar. Sem ofício, sem nada. Sem ofício, sem nada. O estatuto garante. Certo. Né? Então, assim, onde tem criança e adolescente, o conselheiro pode entrar, e também o Ministério Público, qualquer outro órgão pode fazer essa abordagem. E outra coisa, o embaraço do trabalho do conselho tutelar é crime. Então, muitas das vezes, algumas empresas, eu diria, essas festas, elas acreditam que a gente não pode fazer essas abordagens. Pode. E se embaraçar, pode ser registrado na delegacia, pode sofrer sanções. Então, é isso aí. O conselho pode, sim. Voltar a denúncias. Quando você recebe uma denúncia ali em uma rede de ensino, acho municipal, né? Escolas municipais, como que vocês tratam ali, por ser uma escola, por ser uma rede municipal ali? E se tem uma denúncia em alguma escola hoje, como que é tratado isso? Ou dentro da escola existe um canal ali, ou tem algum parceiro dentro da escola que faça esse trabalho um pouco paralelo com o conselheiro? Como que é isso nas escolas, né? Porque escola, eu falo escola, é uma meninada grande, né? Um volume de criança muito grande. Ali tem o risco de tudo, né? Ali o risco está na entrada da criança, na saída da criança, no intervalo, que é o famoso recreio, né? Da criança ali. Não tem, assim, no nosso entendimento, não deveria existir um profissional ou um canal dentro de cada ensino hoje, não, para fazer uma vistoria no dia a dia, não com uma certa frequência, mas sei lá, quinzenal, mensal, não deveria ter um instrutor ou um profissional do conselho lá dentro, ou isso já existe? Na verdade, a nossa demanda é pequena, né? Nós somos 10 conselheiros para 200 e tantos mil habitantes, quase 300 mil. Entendo. Né? Então, a demanda de Rio Verde é muito grande para 10 conselheiros. E, infelizmente, o estatuto é claro, ele diz que é essa quantidade de conselheiros. A gente não pode aumentar essa quantidade, somente depois que tiver mais do que 300 e tantos mil habitantes, que seria 3 conselhos tutelares. Seria 5 em cada região. Né? Porém, a escola, a gente trata a escola do mesmo jeito. Qualquer outra denúncia. Se tiver de aplicar medida protetiva, a gente vai fazer da mesma maneira. Porém, o que acontece? Muitas das vezes as denúncias chegam da escola e a gente vai lá averiguar. A gente vai, verifica a situação. Se for com relação ao funcionário que violou o direito da criança, a gente também vai registrar na delegacia, vai informar. Se é o coleguinho, a criança que violou o direito da outra criança, porque criança com criança não é crime, né? Na verdade, não é ato infracional. É informado para o Conselho Tutelar que aplica as medidas protetivas, que é diferente de adolescente. Tá, aí já entrou um gap legal, Olivia. Quando você fala que criança com criança não é crime, aí eu já fiquei com um friozinho. Não é bem. Pouco, eu coloquei errado, mas assim. Não é que não é crime, é questão que é diferente a tratativa. Certo. Tá? Não é considerado ato infracional aplicado para a criança, porque para a criança não existe sócio educativo. Sim, o que você está tentando nos mostrar é diferente. Resumindo, teve um relato, uma denúncia de 2 adolescentes de 13 a 14 anos teve ali fez um crime ali com outro jovem de 14 anos, próximo às mesmas idades. Delegacia. Criança certo. Não. Da criança não. A criança não. Criança não. A criança já é tratada de maneira diferente. Sim. Porque aí é com psicólogo, é família. Quando você fala criança, é até que idade? Até 11 anos. Até 11 anos de idade. 12 anos incompleto. 12 anos incompleto. E dos 12 aos 18... Aí adolescente, já responde. Ele já responde, exatamente. Ele pode ser preso, ele pode receber, ele pode ser apreendido, né? Ele pode receber medidas socioeducativas, ele pode pagar, de uma certa forma, ele pode pagar pelo aquele crime, o que você quer nos mostrar. Certo. E voltando ao assunto das escolas,
Qual foi a denúncia mais grave que você recebeu numa rede de ensino hoje? Abuso, violência? O que você recebe com uma certa frequência hoje voltado na rede de ensino? Mais a violência doméstica. Mais a violência doméstica. Mais a violência. Às vezes a gente chega lá, a criança está com hematomas, ou às vezes está chorosa. Essa violência doméstica seria por outro coleguinha ou seria pelo professor? Pela família. Pela família. A maioria é família. Pela família. Você é mais chamado na escola, assim, ou você está lá mais chamado na escola, assim, mas é em casa, assim? Mais alto. Na verdade, a escola chama bastante. A escola tem o poder, né, de verificar como que está o aluno ali. Ela tem mais acesso a essa criança. Né? Então, assim, a escola tem mais habilidade para identificar. Ela informa sempre o conselho tutelar. Entendi. Ludmila, um assunto também que não se cala é o seguinte, netos criados pelas avós. Responsabilidade, a gente acredita que é da mãe, né? Mãe é mãe, vamos dizer. E quando a mãe ela descarrega toda essa responsabilidade para a avó, e a avó ela não quer criar esse neto. A avó ela tem total autonomia de recorrer ao conselheiro para ver quais são as medidas a serem tratadas com essa criança, ou não. A mãe sai impune e a avó, por ser mãe daquela moça ali que deixou a criança com ela assume ali, ela assume a criança, pronto. Existe uma denúncia relacionada a avós hoje, que cria crianças hoje e não tem capacidade, não quer criar porque já está com uma certa idade? Tem muito esse relato hoje. Sim. Interessante, é bom. Né? Então, muitas famílias hoje são criadas com avó, né? Mas aquela avó que realmente se sente lesada, eu diria assim. Confortada, né? Por criar uma criança que não é dela e resumindo, não quer aquela responsabilidade. Exato. Eu não quero a responsabilidade, eu estou de idade, eu quero, sei lá, eu quero viajar, eu quero curtir e do nada me cai de paraquedas com as crianças. Mas cabe ela escolher um. Mesmo ela não querendo escolher, Mas ela não é obrigação. Quem que é obrigado aos pais? É pais ou seus responsáveis. Se ela pegou a guarda dessa criança, guarda judicial, aí é outra coisa. Agora, se ela está cuidando e ela não quer mais, a responsabilidade ainda é dos seus pais. Agora, se ela não quer, ela tem que informar o juizado, acionar um advogado, na verdade, e passar essa guarda para a mãe, devolver para a mãe, se for o caso. Se não tem guarda, entrega, porque não é responsabilidade dos avós. Agora, se o juiz falou que não, lá na decisão, lá na audiência, olha, a senhora vai cuidar, aí é uma coisa. Foi uma decisão, agora, se não há nenhum documento, quem que é o responsável? Quem é o pai ou a mãe? Ludmila, existe denúncias também relacionadas a jovens que se descobriu ali, pronto, eu descobri, tem uma certa... Resumindo, o jovem descobriu que ele é gay, pronto, vamos ao pé da letra mesmo. E do nada ele conhece um namorado, ele conhece uma pessoa que vai ser seu parceiro ali, e essa pessoa tem seus 40 anos de idade, seus 35 anos de idade, ou seus 30 anos de idade, e esse jovem, que ainda é uma criança, tem 15, 16 anos de idade, vai morar com esse cara. E o pai não aceita, mas o jovem ele já acha que ele está no poder de mandar, de falar, não, eu escolhi pronto. Existem denúncias relacionadas a isso, e se sim, como que o conselheiro ali ele tratou ali, né? Porque uma criança escolheu ali a opção sexual dele, foda-se, né? A opção sexual do cara, mas ainda ele é uma criança e a pessoa está ali com ele, ali no dia a dia, o parceiro dele, tem uma diferença de idade muito grande e do nada eles passam a morar sozinhos. Como que funciona hoje um conselheiro quando recebe uma denúncia dessa do pai que aceita a opção sexual, aceita a opção sexual do jovem, mas não aceita, mas acho que não está no momento dele ainda casar, sair de casa. Como que funciona, hein? Tenta tirar essa curiosidade da gente. Porque isso não acontece. Eu já ouvi relato um pouco parecido. E não foi relato de jovens, foi relato de pais relacionado a esse constrangimento que os pais já passaram já. E passam, né? Independente da opção sexual, a partir de 14 anos, é livre escolha do adolescente. Não configura abuso, não configura estupro de vulnerável. Tá? Então, antes desses 14 anos, aí sim, aí é estupro de vulnerável. Então, a partir de 14 anos, é a escolha dele. Eu não posso determinar
você vai ficar com homem, você vai ficar com mulher. É a mesma coisa se o menino ficasse com a menina, é a mesma coisa. Correto. Né? Então, se é a idade, não. A partir de 14 anos não configura estupro vulnerável. Uma escolha. Então, quando você fala que a partir de 14 anos é a escolha dele, né? Não se caracteriza estupro de vulnerável, então você está tentando dizer pra gente que um jovem, 14 anos, ele empinar a carroça ali com o pai e com a mãe, ele pode sair de casa, ele pode namorar, casar, ele pode já construir família? Na verdade, não é que ele pode sair de casa. Sim. Acontece que até os 18 anos é responsabilidade dos seus pais. Sim. Mas então, quando o jovem ele é rebelde, a criação ele deixou a desejar, aí o conselho não entra, não? Não, infelizmente, como que eu vou impedir? Entendi. Quem tem autoridade para impedir ou fazer algo é os pais. Certo. Não é o conselho tutelar. O que dá para a gente fazer é encaminhar para o psicólogo, encaminhar para a rede de proteção, rede de garantia de direitos. Mas não há nada além disso, porque, na verdade, o conselho é para aconselhar. Ele não é o órgão que vai punir. Eu não posso punir. Então, quem tem a obrigação e direito para fazer é os pais. Se vai deixar o menino sair de casa, se vai deixar namorar, isso já não é parte do conselho tutelar, e sim da educação dos seus pais. Correto, Ludmila. Ludmila, hoje, a gente se tratando de crianças e adolescentes, você acredita que a criação tem um peso muito grande ali na estrutura emocional da criança, acho que quando ele chegar a pegar uma certa idade adulta, né? A criança que tem um pai violento, que tem uma mãe violenta, na visão do conselheiro, como que é o psicólogo? Como que é o psicológico dessa criança quando ela se torna adulta? O que você tem aí para nos dizer? Assim, você lida com criança, você viu várias coisas, então qual a mensagem você passa para a gente aí? Poderia dizer que é raro aquelas crianças que têm os pais violentos que elas não vão ser. Sim. É a mesma coisa da forminha de gelo, que você coloca ela quadradinha e ela sai de jeito redonda? Não, quadrada, sem dúvida. Isso. Então, assim, é muito difícil você contornar uma situação de uma família desestruturada. Né? A gente tenta trabalhar, a gente tenta tirar desse meio familiar pesado, a gente tenta fazer isso, porque se existe um agressor dentro de casa, a gente tenta tirar o agressor daquela casa. Se de tudo não tem como, a gente tira a criança daquele ambiente. Né? Agora, existem fatos e fatos de crianças que, a seus 6, 7 anos, já pegam faca com os pais, e xinga, e já rouba. É absurdo ele falar isso, mas existe. Eu já peguei meninas aí de 9 anos, 10 anos, em boca de fumo. Como que é a vida dos pais? Bem tratado, Juliana, bem tratado. E quando você menciona a boca de fumo, existe hoje um número muito grande, né? Jovens e facilidade, não sei, né? Essa facilidade. E essa facilidade, ela vem dos pais por ser usuários ou não? Resumindo, suponhando que eu sou um pai e tenho um menino de 5, 6 anos, se eu usar ali certos entorpecentes próximo dessa criança, o risco é muito grande de ser um viciado também. Sim, e acontece muito. Eu não sei se vocês ficaram sabendo de uma mãe que deixou uma criança dentro de uma boca de fumo, trocou essa criança. Não, né? Esse relato foi em Rio Verde mesmo. Foi, em Rio Verde. Então, assim, essa mãe usuária de drogas deixou essa criança nessa boca de fumo, né, para pagar a dívida ali. Então, assim, acontece. É claro que quando chega a informação que os pais são usuários, primeira coisa é a gente tirar essa criança do risco. A gente faz isso, né? Acontece demais a gente chegar e aquela casa está totalmente desorganizada e você sabe que aquela situação são usuários de drogas. Uma criança deixada na boca de fumo, qual que é o papel do conselheiro? Qual que é a tratativa do conselheiro? Que é pesado, né? Você chegar ali e ver uma criança ali, simplesmente a mãe deixou ela aqui. Eu liguei porque a mãe deixou ela aqui e eu não vou cuidar, eu quero receber aquilo que eu vendi para ela. E não quero a criança. E como que o conselheiro atua aí? É até um pouco meio maluco, né? Como que o conselheiro, ele... Não sei, como que é a abordagem, para onde essa criança vai, se não tem nenhum paralelo da mãe, como que funciona? Vai para casa de e aí é buscar da família extensa. Se de tudo não conseguiu ninguém, nem nenhuma informação,
Aí fica aos cuidados do juizado. Aí ele decide se vai para adoção, se vai fazer outras coisas, né? Mas a princípio mesmo a gente tira do risco. Pegou a criança, coloca na casa de abrigo temporário, que é uma casa que vai cuidar dessa criança, né? É o guardião ali, e vai informar para o juiz. Entendi, Ludmila. Ludmila, falando em abuso, voltando a falar em abuso e tudo, em todo o seu período de conselheira, já teve alguma denúncia relacionada em algum colega seu ali do conselho, alguma colega que já cometeu um crime desse? E se sim, como que é tomada as medidas socioeducativas? Como um conselheiro desse foi eleito, passou por treinamento? Existe essa possibilidade? Tem esse nível hoje ainda? Esse grau aí de risco? Tem ainda? Existe? Não, nesses 8 anos de conselho tutelar, a gente não teve ainda essa situação. Porém, se o conselheiro, eu diria que seria os 5 conselheiros que estão ali do colegiado, verificou-se que um desse conselheiro não está seguindo como deveria, que é a proteção da criança e do adolescente, o que ele deve fazer? Informar o Ministério Público e pedir a cassação do mandato dele. Porque se a gente está ali pregando que o ECA diz que a gente tem que proteger e garantir direito, nós temos que seguir. Nós primeiro temos que seguir, né? Então, se esse conselheiro não está seguindo o papel dele, a gente precisa, de fato, denunciar. E se a gente não denunciar, a gente passa a ser negligente e omisso. Todos pagarão pelo crime que aquele conselheiro cometeu. Então, a gente, de fato, a gente tem que denunciar. Certo. E essa denúncia ela pode ser feita por qualquer um? Qualquer. Tanto o conselheiro ali, do colegiado, tanto qualquer outra pessoa da sociedade. Ele precisa. Todos devem denunciar. Viu algum fato? Viu que o conselheiro não condiz com o cargo dele, com o que ele está fazendo? Tem que denunciar. Entendi. Ludmila, voltando lá, a moça que deixou a criança lá na boca de fumo, né? Interessante. Como que a gente consegue enxugar esse tipo de denúncia, esse tipo de relato? Ou não, Deise? Isso acontece com certa frequência. Isso é uma coisa que não tem ali um meio de comunicação, não tem um meio de treinamento para a sociedade, a gente não tem uma campanha. Existe alguma campanha hoje? Existe algum meio de algum tipo de tratativa ali que reúne uma vez no ano, quinzenal, mensal, as mães, instruindo alguma coisa nesse sentido? Eu diria assim, as famílias que querem realmente tratamento para sair do vício, tem um tratamento, existem as campanhas, existem as palestras, existe toda uma equipe para trabalhar, para ajudar. Mas aquelas que não querem, eu diria que é exagero mesmo. Infelizmente, o uso de drogas, o índice de pessoas usuárias de drogas tem crescido muito. Então, assim, a gente trabalha na defensiva, em ajudar, em tudo, mas infelizmente é exagero. A gente não consegue ajudar todo mundo. Então, aquelas mães que realmente querem os seus filhos de volta, eu diria assim, aplicou as medidas protetivas, tirou aquelas crianças dela. Ela é usuária, né? Mas ela quer realmente os seus filhos de volta, ela faz o tratamento e pega esses filhos de volta. Outras não. Simplesmente abandona, entra mesmo no vício de cara mesmo e simplesmente esquece dessas crianças. Aí a equipe do CAT, né, da Casa de Abrigo Temporário, faz o estudo social e entrega para essas famílias de assistência. E muitas das vezes, quando não consegue, de tudo não conseguiu, essas crianças vão para a adoção. É muito triste, né? Muito triste sair da família. Por mais que a criança esteja naquele ambiente que não é propício para ela ainda assim quer a mãe, quer o pai. Isso é doloroso para a gente ver, né? A gente tem que separar a família, né? Que não é a melhor, mas é a família, mas não tem outra saída. Os pais estão violando o direito das crianças, estão colocando as crianças em risco, né? Então, assim, uma vez que isso acontece, ou ela toma uma atitude de mudança e quer o tratamento para sair do vício, então, infelizmente, os filhos são tomados.
Correto. Ludmila, e quando se fala em trabalho do jovem hoje, do adolescente, vou falar, mas o conselho deixa de trabalhar. O conselho é isso. O conselho é de pegar. O conselho vai te multar. O jovem hoje, com 12 anos, com 11 anos, que quer trabalhar, e algumas empresas lhe abrem uma oportunidade. Vamos supor que o Pedro, tadinho do Pedro, ele conseguiu uma oportunidade, ele com 12 anos, que ele sabe a dificuldade da mãe, do pai ali, numa padaria, numa mercearia, sei lá, ou num barzinho ali, para ele atender, trabalho de garçom ali, ele pode ou não trabalhar, e se ele pode trabalhar, qual que é o risco ali do conselho ir e multar a empresa, tirar ele dali, porque ele ainda não tem 14 anos? Existem denúncias relacionadas a isso? O povo acaba dizendo que é trabalho de escravo. Eu não diria trabalho de escravo, né? Porque hoje o jovem, de uma certa forma, ele tem que trabalhar. Precisa, né? Ele precisa, né? Igual o jovem hoje que mora com a mãe aí, vamos supor que eu moro com minha mãe, eu tenho 12 anos de idade, eu não passar dificuldade danada, trabalha fora. A gente tem mais 2 irmãos para cuidar. Eu, por ter 12 anos de idade, eu não posso correr atrás de um empreguinho para me dar uma ajuda em casa, para me realizar alguns sonhos meus, uma roupa, um calçado. Como que funciona? Existe denúncia ainda nesse sentido? De alguém ligar e denunciar? Falando que o cara, eu passei no lugar, tinha um fulano trabalhando, uma criança trabalhando, e o conceito dela vai, e se o conceito dela for, qual que é a abordagem ali? Mesmo a criança dizendo que precisa trabalhar e quer trabalhar. Infelizmente, a gente, assim, por a gente, pessoa, a gente queria mesmo que os filhos começassem a trabalhar cedo e ter as suas responsabilidades. Ocupar a mente da criança. Não é? Sim. Melhor do que estar na rua. Sim. Muitas vezes os pais falam a mesma coisa pra gente. É melhor que tá fazendo o que é errado, né? No entanto, a lei diz que é a partir de 14 mesmo. Então, assim, eu tenho que cumprir. Enquanto conselheira, eu não posso fechar os olhos e simplesmente falar assim... Se denunciar. Eu não posso simplesmente falar, não pode. Pode, pai, vamos deixar. Não posso. Eu estaria sendo divergente com aquilo que foi me engolida a fazer. A empresa, de uma certa forma, que deu essa oportunidade, que o jovem foi lá procurar um trabalho, ela é multada? Ela pode ser multada? Pode ser punida, que a gente vai informar para o Ministério do Trabalho. Sim, vai informar para o Ministério do Trabalho. Muitas das vezes chega a denúncia do Ministério do Trabalho. Até vocês. Então, assim, a maioria das vezes a gente vai, porque o Ministério do Trabalho, alguém denunciou lá e chegou a denúncia, chegou o ofício para a gente vai fazer a abordagem. Então, se você não recebeu a denúncia, você mesmo vê? A gente também tem que atuar. Não pode fechar os olhos. Tá ali. Eu diria que o conselheiro tutelar, ele trabalha 24 horas, independente que ele não está de plantão, tá? Sim. Então, os olhos dele têm que estar sempre atentos. Ludmila, qual que é a reação de uma mãe, já é ali mais ou menos 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, qual que é a reação dela em receber o filho dela por um conselheiro? Você está fazendo seu trabalho ali, você faz uma varredura na praça, pega ali 3, 4 adolescentes de 11, 12 anos, e de uma certa forma conseguiu fugir de casa, dar o golpe na mãe, aquele famoso deixar a mãe dormindo. E qual que é a reação dela, acreditando que o jovem estaria ali, dormindo, e do nada você toca o interfone, e a mãe ali acorda toda assustada ali com aquela cena. Qual que é a reação dela? Como que é o agradecimento dela pelo seu trabalho? Como que é essa interação de vocês dois aí, do conselheiro com a mãe? Eu diria assim, tá ali na praça? Não, mas na delegacia choca mais. Choca mais. Quando a gente pega o menino e ele não passa telefone nenhum, ele foi apreendido ali, né? A polícia fez uma abordagem e levou ele para a delegacia. Aí dali a gente tirou ele da delegacia, porque a gente tira somente o conselheiro ou os seus pais. Né? E aí você vai lá na casa da mãe, ela fica totalmente desconcertada. Tem umas que realmente fica sem chão, chora bastante. E dali a gente também caminha para o psicólogo, tanto ela quanto a criança ou adolescente. Na verdade, o adolescente, né? Então, assim, tem umas mães que já estão confortáveis, já sabe que o menino é difícil, então é mais um termo de entrega que ela está assinando, né? Outras não. Outras elas querem que o filho mude de vida, elas querem sim o apoio do conselho tutelar, elas querem do serviço de garantia de direitos, mas tem outras que não estão nem com nada, não. Do jeito que dança, né? Tá indo. Um pouco maluco, né? E, assim, voltado na educação de um jovem, existem denúncias da mãe
corrigir o jovem de uma forma ainda meio antiga, né? Com aquela vara de tamarindo ali, com aquela porrada de chinela. Eu mesmo fui educado com um cabo de vassoura, caralho. Ou seja, existem ainda certas denúncias ali de crime da mãe com a criança ali, que... ali tem hora que a mãe perde a cabeça, o pai perde a cabeça, mas não deveria, mas perde. E nesse perder a cabeça, a criança ela é acolhida ali, machucada, com trauma, e é feito um trabalho com os pais, socioeducativa, como tratar essa criança dali para frente, para a criança não ficar com certo receio, com medo da mãe e do pai, como que é trabalhar nisso? Eu diria assim, que é casos e casos. Sim. Né? Eu não sou daquelas que tiram a autonomia do pai. Certo. Tá? Eu acredito que a educação é vinda dos pais, de casa mesmo. Aquele ditado antigo ainda, né? Educação vem de berço, né? Autonomia sua, casa sua. Sim. Tá? Então, assim, claro que a gente não pode tratar ao extremo, né? Chegar a bater numa criança ao extremo. A lei fala que não pode nem matar. Não pode bater. Certo. É o diálogo, a gente tem que conversar. Embora tem pais que chegam ao extremo, perde a cabeça e bate mesmo de machucar. Agora você vai chegar ao ponto de arrancar sangue do seu filho? Tem muitos casos, né? Tem muitos casos. Então, se chegou ao ponto de deixar o hematoma, deixar o seu filho todo marcado, quem sou eu, enquanto conselheiro tutelar, que não vou fazer nada? Eu preciso fazer o meu trabalho, Sim. que é denunciar para as autoridades competentes. Né? Claro que a gente tem que orientar, a gente precisa orientar, a gente orienta muitas mães. Né? Mas aquelas que tratam o seu filho ao extremo não tem como. Mas cá entre nós, Ludmila, aquelas varadas que a gente levou lá no tempo da gente, de uma certa forma, a gente um pouco, assim, eu falo a gente, que a gente é da década de 90, da década de 80, né? A gente foi tratado, né? A gente foi educado com aquela famosa vara tamarina, né? Aquela vara de amora ali, né? Então, você acredita que a criança ali que foi tratada com aquela varinha de amora, com aquele cinto que se corria a casa todinha, e o pai catando no braço, ele desse umas 2 borrachadas, a gente acaba que entendendo o recado do pai, entendendo ali aquele recado, e a gente ia mudando com aquele ensinamento. Então, você, por ser conselheiro, acredita que o diálogo hoje ele é mais fundamental do que uns tapas na bunda ali, umas puxadas de orelha ali, umas correção ali? Você acha que hoje o diálogo, sentar e explicar, ou você acredita que não, ainda tem que dar aquele puxãozinho de orelha, aquele feedback, porque, porra, meninado hoje em dia, você fala de um lado, sai no outro. Igual o caso, a gente comentou agora, a mãe que não esperava que o filho estava na praça, ser recebida como conselheira, às vezes você dessa ali, uma lapadinha nele. Eu não estou aqui dizendo que a mãe tem que matar, que ela tem que chamar matando no filho. Mas eu acho que a correção antiga, ela tem que prevalecer. A criança, assim, ela tem que levar uma chinelada, ela tem que levar ali tudo, né? Tudo tem uma certa cautela, e compreende, sem dúvida, tudo tem um certo respeito. Mas eu acho que hoje a molecada hoje está deixando muito a desejar nesse negócio de só dialogar. Eu falo porque eu tenho amigos hoje, tenho vizinhos hoje que falam: caralho, eu deixo o menino na escola e me foge o menino de 11 anos. Eu vou ter que dar uma borrachada naquele moleque para entender que ele tem que estudar. Ou seja, então o diabo já foi, já passou, já chegou ao extremo. Como que é feito? O que você fala pra gente aí? Eu posso dizer só o seguinte, que a gente não pode tratar seus filhos com a ferro e fogo. Certo. Né? E também não ir ao extremo. Certo. Mas não deixar de corrigir. ter seu papel. Sim, corrigir. O papel de pais tem que ter, a autoridade ali, no momento tem que ter. Agora, você vai espancar seu filho? Não, de forma alguma. Então, assim, a maioria confunde o espancar com educar. Sim. É totalmente diferente, são linhas totalmente diferentes. Qual a mãe, Ludmila, qual a mãe hoje em dia que já deu uma varada no filho? Qual a mãe hoje em dia que que já deu puxão de orelha no menino dela? Qual a mãe hoje em dia que já entrou no carro querendo arrancar o cabelo do moleque ali porque ele fez um teatro no mercado, ele fez um teatro ali no comércio? Então, ou seja, essa medida hoje, assim, a mãe tem que corrigir sim, o pai tem que corrigir sim. É igual você comentou, mas nada ferra fogo, tem que ter uma correção. Ao extremo não. Uma correção legal, uma correção socioeducativa, mas legal, mas ela tem que ser uma educação bem mais, um pouquinho rigorosa. Não porém afrouxar tanto igual esse menino hoje em dia. Porque hoje eu vejo menino hoje de 9, 10 anos, foda-se, tá cagando a pra mãe e pro pai. Se o pai falar sim, pra ele é não. Se o pai falar não, pra ele é sim.
Mas isso aí é uma forma, uma educação falida. Sim. Eu diria que era falida, porque se você, a criança até os 7 anos, ela tem formação de caráter. Então, se até os 7 anos você não formou seu filho para ter educação e te respeitar, queira você achar que ele vai ficar te respeitando depois dos 10. É ilusão. Não vai respeitar. Não vai respeitar. Então, você tem, por obrigação, cuidar dos seus filhos, educar até que eles entendam, porque a partir de 7 anos ele entende muito bem o que ele quer. Né? E muitas das vezes passa a mão na cabecinha da criança e fala, não, tadinho do meu filho, não vou corrigir. Muitos pais fazem isso. Ah, não vou corrigir não, porque senão com certeza ela vem aqui e me prende. A maioria usa isso, usa como muleta. E não é assim, não funciona assim. Corrigir não adianta. Não, aí não adianta ficar chorando. E muitas vezes quer entregar para o conselho tutelar para tirar a responsabilidade, não funciona assim. O conselho tutelar é o órgão orientador. Sim. Orientador, ele não é o pai e a mãe da criança. Nós não ficamos com criança 24 horas olhando o filho, não. Caçando em praça, caçando na casa do coleguinha. Se você não instruiu o seu filho, o problema é seu. A gente orienta, mas a gente não tem a receita do bolo para o menino seguir certinho. Entendi. Ludmila, quando se fala em trauma, um jovem hoje, ou uma jovem, ela foi abusada aí pelo padrasto, ou até mesmo pelo pai, isso acontece muito na sociedade, né? Certo? E a criança, ela volta para casa. Como que é o trauma dela ali? Ou está convivendo com o padrasto ou com o próprio pai biológico que a abusou? Não vai voltar. Ela não volta. Ela não pode ela ficar. deve voltar. Não, de maneira alguma. Porque como que ela vai estar próximo daquela pessoa que abusou? De maneira alguma. É até ilógico. Já aconteceu o caso de você receber denúncias do padrasto abusar da criança. Sim. E o conselho ela entrou, fez todo o trabalho, sim, levou para a infância, tudo. E no futuro próximo voltou para casa e você tem incidência, você volta. E aí já volta e a gente informa de novo na delegacia e tem que fazer alguma coisa. Não existe isso. O agressor não pode estar próximo da vítima, não, jamais. Não existe isso. Porque ele vai voltar a fazer os mesmos crimes. A menos que houve uma denúncia que existe, né? A denúncia da menina que queria namorar, aí pegou e falou pro padrasto, passou a mão nela e tal. E isso não aconteceu, e aí foi provado que não aconteceu, tudo bem. Entra naquele mesmo ambiente. Agora, os fatos foram confirmados do abuso sexual, não existe voltar para o mesmo ambiente. Não volta mesmo. De jeito nenhum. Acaba sendo tabu ou você acha que não? A criança, ela foi abusada pelo pai, ou a menina ou o menino. Visto dela ser uma LGBT, um gay, uma trans, tem alguma coisa a ver com esse abuso que ela sofreu na infância? Vamos supor que a Maria, ela foi abusada pelo pai. E do nada, ali, seus 15, 16 anos, ela tomou nojo do pai, ou seja, tomou nojo de homem. E ela passa a sentir atração por outra mulher. Tem alguma coisa a ver? Porque eu escuto muito isso no decorrer de algumas entrevistas que a gente faz. Isso faz sentido? Eu preferia não falar sobre isso, porque eu diria que seria mais pro lado da equipe de psicólogos. Psicólogo, né? Sim. Mas então, vocês da área... conselho não sim, tenho você da área de conselheiro, você nunca recebeu uma denúncia relacionada a isso? Dizendo que a minha filha, por ter sido abusada pelo pai, hoje ela é uma transexual, ou será... Não. Nunca recebeu um tipo de denúncia desse jeito. Não tem nada a ver. Nada a ver. Às vezes acontece que a mãe chega lá, que a criança ou adolescente ainda está nessa fase de se descobrir, sim, a gente encaminha para o CREAS e eles que fazem esse trabalho. Mas então, o conselho não consegue identificar, não. Então tem um departamento próximo ao conselho, que é o CREA, e quando a mãe chega lá para fazer essa tratativa, aí você já faz um direcionamento, caminhamento para o CREA. É até melhor o conselho não fazer essa abordagem, porque a gente não tem técnica para isso. Sim. Então a gente prefere passar para quem tem a habilidade para trabalhar sobre essa questão do que o conselho interferir. Entendi. Então hoje qualquer denúncia dessa relacionada a esse sentido, quando a mãe chega a vocês, aí você já faz um direcionamento para o setor responsável. Sim. Entendi, Ludmila. Ludmila, hoje o conselho ele funciona de que forma? Ele funciona no plantão normal, de 12 a 24, ou ele só trabalha na escala administrativa?
A gente trabalha das duas maneiras, né? Certo. São 5 conselheiros, sempre um tá de folga. Certo. Porque trabalha o plantão. Então, o plantão é 24 horas, todos os dias, né? De segunda a segunda. Então, a gente tem sempre plantonista. E o administrativo também funciona das 8 às 18, né? A gente tem conselheiros o tempo todo lá no Conselho Tutelar. Certo. E também a gente atende. Funciona como se fosse 24 horas. 24 horas. Certo. Qual que é o turno ou período que vocês mais recebem denúncias? Só para o pai em casa saber. Qual que é o período que assim... É todo período. Todo período. Todo tempo. Todo período, todo tempo tem uma reclamação. Então, a viatura do conselho hoje, ela trabalha 24 horas. A gente, não para. A gente chega a andar tipo 400 km. No dia. Tudo dentro da cidade. Dentro da cidade. Embora o Conselho Tutelar não trabalha somente no Rio Verde, né? Teve uma equipe aí nossa que foi lá para o Maranhão levar criança. Então, assim, a gente sempre atua tanto aqui, tanto na região ou fora. Certo. Então, se hoje uma criança ela sofreu um abuso, um crime na fazenda, o conselheiro atua também. Sim. Independentemente da distância do local, aqui na região do Rio Verde. Na região, se for da região do Rio Verde, a gente vai. Entendi. Não tem tempo ruim para nós, não. A prática do crime hoje, exploração do adolescente no campo, ela existe? E se existe, como vocês tratam por ser no campo? Ali, chegar a denúncia, a gente tem que atuar também. A criança ali de 12, 13 anos dirigindo um trator para uma máquina, vai conseguir ter lá. A criança ali tirando leite de manhã cedo ali, 12, 13 anos, consegue ter lá. Embora nem chega, né? Embora nem chega, assim, porque né? mora com o pai, a fazenda deles. Difícil chegar, mas se chegar, a gente vai atuar. Tem que atuar. Mas já teve casos? Já. Teve, já? Já teve ali no assentamento indo para Santa Helena. Certo. E foi lá, verificou, realmente tinha os fatos. Teve trabalho infantil? Sim, exploração de trabalho infantil. A gente informa para o Ministério do Trabalho, né? Representa quem é devido, que é os pais, e aí estamos procurando. Interessante, né? Uhum. Sistema de candidatura de vocês, conselheiros. Ano que vem. Ano que vem. Quanto e quanto tempo que é renovado esse contrato de vocês? Não sei do assunto. Quanto tempo que é tratado? 4 em 4 anos. 4 em 4 anos é eleição do Conselho Tutelar. Certo. Próximo ano já é eleição do Conselho Tutelar. Vou ressaltar novamente, aquelas pessoas que têm vontade, interesse a partir de 18 anos, né, que eles têm 18 anos, ensino médio completo e que têm idoneidade moral, né, que têm a habilidade com criança, já trabalhou com criança, todos podem estar aptos a entrar no Conselho Tutelar. Tem alguma política no Conselho Tutelar que não pode reeleger por um certo período ou não? Igual você falou, tem 8 anos. Uhum. Você vai até enquanto a sociedade te eleger, você está indo. Antes, a lei previa que a gente podia trabalhar somente um mandato e ficar fora e entrar novamente, né? Aí agora, com essa nova mudança, a gente pode eleger quantas vezes for. Então, assim, é um cargo eletivo, existe a prova, né? Que o candidato ele precisa passar por essa prova e posterior eleição. A parte mais difícil é a eleição, né? E aí, bora, né? Pra cima, ver o que acontece ano que vem. Bem legal. Ludmila, para a gente tentar finalizar, qual seria uma mensagem que você passaria para os pais hoje relacionada ao seu trabalho, ao que é o Conselho Tutelar? Eu diria que a gente deveria tratar o Conselho Tutelar com mais respeito, né? Muitas das vezes as pessoas têm uma visão diferente do que é. Eu diria que a gente precisa conhecer, né? Ir até o conselho, saber quais são as atribuições. Muitas das vezes a gente trabalha além do que a gente deveria, né? Na busca, né? Na busca de ajudar alguém ali, a gente acaba atropelando as nossas atribuições e falar que a gente está de portas abertas para ajudar quem for preciso, né? E procurar o Conselho Tutelar, a gente está lá para ajudar. Se é uma orientação, se é uma ajuda na escola, se é uma ajuda na orientação do menino que está dando trabalho, a gente também vai fazer, né? Só que dentro da legalidade, a gente não pode sair daí. Então, assim, o Conselho Tutelar é porta aberta. É dia e noite ali.
a serviço da comunidade. O que a comunidade já precisa entender, né? Eu acredito que a maioria já entende. O conceito lá, ele é uma ferramenta muito produtiva, né? Para a mãe, pai. Ela é uma ferramenta que tem um certo valor imenso, né? A mãe e o pai dá uma informação, dá um respaldo muito grande para uma mãe e para um pai. E uma outra dúvida também, a gente vê muito no dia a dia. Esse pessoal que vem da Venezuela, os imigrantes que Rio Verde, eu não diria acolhe, né? Que chega até Rio Verde, que fica na porta de alguns comércios, algum sinaleiro, na casa lotérica como um todo, né? Com a criança ali de 2, 3 anos de idade, ali com aquela criança ali, você vê que ela tá com frio, você vê que ela falta um calçadinho, falta ali uma água, uma comida, e fica ali um período longo, né? E eu vou falar pelo pessoal que fica no sinaleiro ali com as crianças. Como que é tratado isso? Como que é feita a abordagem? Existe denúncia? Eu acredito que sim, né? Porque vou falar por mim. Muitas das vezes eu ajudo, não pela pessoa, eu ajudo mais pela criança, porque você se comove, né? Você vê uma criança ali no sinaleiro, no sol quente, a mãe coloca ela atravessada ali na cintura ali, faz uma máscara ali, né, para segurar aquela criança e tá ali um cartaz pedindo ajuda no trem. Como que vocês abordam? Como que vocês lidam com esse assunto, com esse tema hoje? Como que é lidado hoje? Posso te dizer que a gente recebe diariamente essas denúncias do povo guaral. Essa palavra que usa. Guaral. Guaral. Esse é o povo, interessante, né? Eu não sabia. Então, assim, a gente já teve várias abordagens, inclusive a doutora Renata Dantas, que é promotora de justiça, já fez orientações, já fizemos reuniões com o povo venezuelano. Então, assim, sempre existe essa questão da mendigância, sabe? A gente orienta, porque eles têm uma maneira, né, uma cultura diferente da gente. Sim. Embora está no Brasil, né? E a lei, é claro, o estatuto exige, né, sobre a segurança da criança. Então, assim, colocar a criança em situação de risco, igual você falou da máscara, né? Colocar ali na cintura, colocar a criança em situação de risco, não pode. Embora é muito difícil tratar isso com eles, porque eles não entendem. Muitas das vezes a língua deles é diferente, a comunicação deles é diferente da gente. Então, assim, é muito difícil. Porém, a gente tem feito, né, várias reuniões, inclusive na semana passada, a dona Lília, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e outros órgãos, sentou para falar sobre esse tipo de abordagem, para a gente não fazer essa questão da mendigância, ficar dando moedinhas, esses tipos de ajuda, porque a equipe, né, da assistência social garante o direito deles também, de documentação. E muitas das vezes eles não têm documentação. Então, eles têm os benefícios. Tem também a questão do albergue, que eles podem ficar nesse albergue, né? Só que eles não querem. E essas denúncias vêm chegando, e a gente já nem sabe mais o que fazer. Então, tá a equipe imbuída, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, todos estão trabalhando para desenvolver um trabalho, desenvolver uma maneira de pensar como que a gente vai trabalhar isso aí, porque a gente está sem saída. Certo, concordo, Ludmila. Ludmila, mas quando você fala em não ajudar, mas aí não vem um certo peso na consciência da gente, em ver aquela criança naquela situação, e se a gente não ajudar, as nossas leis ajudam de uma certa forma essa mãe para não passar necessidade, esse pessoal que vem de fora, eles têm uma casa de apoio, acolhimento ali. Como eu te disse, tem sim a casa de apoio, tem obra. Então a gente ajuda por ajudar mesmo. Sim, existe. Necessidade eles não vão passar. Não, porque a assistência garante. A assistência garante alimentação, banho, pouso, tudo. A questão é eles quererem. Inclusive, hoje, no cenário atual, a maioria deles ficam nesse albergue. Ficam nessa casa de acolhimento. Na verdade, a maioria fica próximo da rodoviária. Próximo da rodoviária. Tem um hotelzinho. Não, eles não querem. Não querem. Né? E também eles têm uma cultura da comida, né? Nem sempre, eles não comem carne. Então, assim, é difícil, porque a assistência garante, né, o direito, tem os benefícios também, como qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão. Porém, eles preferem viver assim. A cultura deles é a mendigância. Entendi. Ludmila, existe algum projeto que existe, você poderia citar para a gente,
qual que seria, no futuro próximo, essa tratativa com esse pessoal para tentar inibir um pouco desse fluxo hoje ou não, Deise? Não tem nada desenhado hoje, a prefeitura como um todo não tem um projeto, não tem nada para tirar esse povo desse negócio, ou para tentar inibir, né, um pouco, né, de usar esse trabalho com crianças para ganhar ali um certo valor, ganhar ali uma certa receita, né? Porque eu acredito que uma mãe hoje, um sinaleiro, por mais que ela seja de outro país, igual você mencionou e tudo, uma venezuelana, pode dizer, se ela, mesmo tendo um albergue, tendo tudo ali, ela não deveria usar a criança ali para fins lucrativos, igual você mencionou, que eles já ganham a alimentação, já ganham pouso, já ganham banho, já ganham tudo. A questão ali não seria ter uma estratégia de ter um trabalho um pouco mais diferenciado para isso não ter acontecer? Ou seja, simplesmente a gente fechar os olhos e falar, não, tem a casa de apoio, tem tudo. Não, na verdade, no Brasil, essa é uma doença do Brasil. Sim. Né? Vamos ser sinceros, não é só isso. Então, se ninguém tem uma cartilha, como que vai ser? Nós estamos trabalhando para buscar alternativas para melhorar isso aí. Né? Então, assim, a princípio, a priori, não tem uma ideia de como vai ser, mas ainda está sendo estudado uma maneira para melhorar isso aí. Exportação para o país de origem não pode, né? Ou pode, as autoridades podem simplesmente pegar e exportar para os países de origem, igual faz os países do primeiro mundo. Vamos dar exemplo, Estados Unidos. Na verdade, é direito deles, eles podem, né? Eles podem estar no Brasil. Mas esse poder estar no Brasil não tem um período, não? Ou vocês não têm esse conhecimento? Não tem um período. Vocês têm um conhecimento do período que eles poderiam ficar. Porque uma coisa que deixa a gente um pouco indignado, voltando ao assunto do conselheiro, é a mãe usar uma criança dessa para fins lucrativos. Usar ali a criança ali para usufruir de certas receitas, né? E muitas das vezes a gente ajuda por dó mesmo, por pena da criança ali, naquela zona ali do jeito que ela tá, não pela mãe, entendeu? Quando a gente recebe essa denúncia, a gente tira eles da rua. A gente orienta e leva até o local onde eles estão obrigados, né? Mas é só paliativo ali, né? A gente não consegue fazer com que isso perdure, né? Mas, infelizmente, é isso aí. A gente tira da rua, a gente não deixa. Perfeito. Ludmila, existe alguma lei normativa, alguma lei hoje normativa que vocês se embasam para fazer o trabalho que vocês fazem? Se existe, qual que é a lei hoje? Hoje a gente segue o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069. No caso, Ludmila, existe alguma lei hoje que se embasa no trabalho que vocês fazem hoje para dar um respaldo para vocês? Vocês trabalham embasado em qual lei hoje? Qual lei que vocês ali têm uma base ali, vocês atuaram, como você atua, para fazer esse trabalho maravilhoso, esse trabalho espetacular que vocês fazem? Hoje a gente segue o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069/90, né? Que é o ECA. Então, assim, lá tem toda a regulamentação de como o conselheiro tutelar vai atuar, como o Ministério Público vai desenvolver o trabalho, e também o Juizado da Infância e outros órgãos, que é a delegacia, e tudo isso está imbuído lá dentro da lei, né? Dentro de todos os artigos, mais de 200 artigos, que regulamenta, que orienta como a gente vai trabalhar. Então, a gente segue mais, praticamente, o Estatuto. Perfeito. Então, se a mãe tem alguma dúvida hoje, saber qual que é a lei hoje que um profissional conselheiro hoje segue, é o ECA. O ECA hoje que dá todo esse respaldo para vocês, dá toda essa clareza, essa firmeza de atuar da forma que vocês atuam. Exatamente. A gente não pode sair daí, né? A linha de trabalho é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito, Ludmila. Obrigado, viu? Pessoal, é isso aí, viu? A gente falou aqui com a Ludmila, né? Do Conselho Tutelar. A gente tentou esclarecer algumas dúvidas. Acompanhe a gente aí. No próximo a gente vai ter mais informações, mais coisas mais legais relacionadas à área do conselheiro, do conselho, né? Vamos agradecer a Ludmila pelo convite. Ludmila, obrigado por estar aqui no nosso segundo episódio, né? O podcast Não Já Tem. Para mim foi assim muito gratificante estar aqui, até porque é uma oportunidade de falar sobre o que a gente trabalha, né? Embora
A gente tem muitas outras coisas, Sim, né? Que a gente deixou de ser discutido em outra oportunidade de poder falar, mas foi muito bom. Eu agradeço muito, né, vocês pelo convite. Deus abençoe vocês. Obrigado. Pessoal, deixe se inscrever, viu? Deixe seu like lá com nós. O Não Já Tem podcast, viu? Até o próximo episódio. Obrigado a todos, viu? Até mais, tchau.